Motivação. E hoje o nosso convidado é o Elias, mas antes a gente já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos programas que estão cada vez melhor e com certeza vão trazer muita inspiração e até informações para quem às vezes desconhece alguma realidade. Bem-vindo, Elias. Muito Obrigada por obrigado. aceitar. Obrigado. Elias, conta um pouquinho hoje o que tu é. Tá, hoje eu sou terapeuta comportamental, né, com especialização em ansiedade. Ansiedade. Quem tem ansiedade? Acho que ninguém, né? Não, quase ninguém. Nada. Hoje eu tenho várias especializações hoje, né, que eu fui aprender elas até para eu conseguir sair disso também, né? Pra você entender, o Elias, ele tava realmente lá no fundo do fundo do fundo, mais pra baixo ainda. Cavei um pouquinho Um ainda. pouquinho pra baixo, ele ajudou a cavar, assim. Pra sair, ele foi buscar informações pra ele. Isso, é. E aí, nessas especializações, claro que eu tô com 41. Então lá, desde pequeno o meu. Então lá, não tinha muita tecnologia, informação, não tinha muitas coisas que a gente pudesse chegar num diagnóstico, por exemplo, né? Sim. Então hoje eu me especializei nisso tudo. Primeiro para eu conseguir viver, trabalhar, filhos, família, né? E hoje eu trabalho com isso, ajudando pessoas a sair disso de uma forma mais rápida e meio que na causa do problema. E, na verdade, tu até comentou pra mim que são pessoas que lidam com muitas pessoas diariamente. Muitas pessoas. Geralmente, se tu lida com a pressão, às vezes profissional, né? Então, exemplo, alguns clientes meus em empresas, o SAMU bate lá por colaboradores tendo crises dentro de empresas, sim, desse sentido, né? Então, profissionais da educação é bastante difícil, lida com uma pressão, lida com a educação, né? E às vezes está enfrentando algo assim, como a TAG, por exemplo, que a gente estava comentando, que é um pouco mais grave do que uma... O que é a TAG, para as pessoas entenderem? A TAG é um transtorno de ansiedade generalizada. Teu sistema de alerta é um medo crônico o tempo inteiro e grave. Então é como como se tu tivesse em ameaça séria, grave, o tempo inteiro. Nossa. E vamos supor que você deu uma caminhada e o teu coração acelerou. Uhum. Para alguém com TAG, você vai morrer. Isso é certo, isso. Qualquer sintoma, eu vou ter pensamentos intrusos, que a gente chama, né? Sim. Então eu vou ter também pensamentos para outros lados, suicidas. Então às vezes eu tenho medo, às vezes as pessoas que têm uma TAG, por exemplo, estão enfrentando, têm medo de falar o que pensa, porque são pensamentos terríveis, né? Então hoje em dia até eu acho que até vai ser afastado do trabalho, até por isso, né? Então não há um controle, não há culpa. É um culposo, né? Não tem a intenção, sim, né? Mas uma prisão. É uma prisão que enquanto você está preso dentro, você ainda vai sofrer um altíssimo nível de, hoje em dia fala bullying, né? Bullying. Vai sofrer um altíssimo nível de bullying. É difícil muito para quem está nessa prisão e também para quem convive com ela. Bah. Então, famílias, pais e filhos, relacionamentos, trabalho, tudo vai ser altamente impactado por isso. Altamente impactado. Tudo, tua questão hormonal, tua questão psicológica, tua questão física, tudo isso vai ser abalado. Tudo isso. Então, oscilação de humor. De repente está tudo bem, de repente eu entro numa agressividade muito grande contigo. Sim. Do nada, de repente, estou bem de novo também. Altos e baixos. Altos e baixos e fortes, né? Então, o diagnóstico também, claro, hoje em dia é um pouco mais fácil, mas o diagnóstico também não era bem assim. Então, o meu caso, por exemplo, fui diagnosticado com um TAG jovem, bem pequeno, né? A minha adolescência, por exemplo, foi fazendo exames, descobrindo tudo que era possível. Sim. Eu não conseguia ir porque desenvolve, às vezes, né, uma fobia social. Então, meu primeiro dia de escola, eu não conseguia ir pro recreio, para entrar. Eu me lembro de eu sentadinho ali... No teu cantinho, no teu mundinho. Ali. E tinha que enfrentar, vamos assim dizer, né? E tudo que foi tipo de exame possível, a gente fez. Na adolescência, onde chega uma questão também dos hormônios, uma questão também
uma parte psicológica também ali né, de identidade, tem toda essa Sim. parte ali. Era tão forte a minha TAG, né, não só TAG, né, que eu tinha crises consecutivas de pânico, em alto grau, e eu Pânico é chegava, em terrível, né? algumas vezes, eu chegava a convulsionar. Olha só, Elias. Tudo que foi exame foi feito. Então, Tu tomava medicação? tomei medicação por alguns anos para o diagnóstico errado. E tarja preta, né? Tô dizendo, né? Não um remedinho qualquer, não, né? Anos depois, tecnologia também foi aumentando. Sim. Também não tô culpando. Sim, a medicina porque também evoluiu claro, bastante, né? Meu, é outra coisa, né? Então, Graças a Deus, né? meu, Evoluiu muita coisa hoje. e assim, quando... e aí sim, bem mais velhos, eu voltei nos antigos médicos. Eles mesmos me disseram. A gente não tinha o que fazer, a gente tinha como prescrever. Né? Nada nos exames Até dava porque pra algo... eles também era muito fechado tudo, né? Muito, muito. Nada assim, ó, nos exames dava algo. Então não tinha né, coração, tudo bem. Cérebro, tudo bem. O que eu fiz de exame de teste de QI é Absurdo. surreal. Fiz exames do sono, dormia na clínica com eletrodo para ver Sim. se é isso, também não tem nada. Nada. Exemplo, aí mais tarde, quando eu estudando, né, Sim. comecei a estudar para eu me livrar disso, né? Já tinha família nesse período que tu começou a estudar? Não, ainda não. E aí acontece várias fases. Então, por exemplo, não sei mais o que fazer. Aí eu comecei, por exemplo, a buscar tudo que é religião que você possa imaginar. Que eu sempre acreditei em Deus, né? Sim. Então, chega um momento que tá tão terror ali dentro que tu tá buscando, tu se revolta com Deus. É todo normal, tá? Sim. Todo um processo, né? Estudei tudo que é religião a fundo mesmo. E ir lá. Então, desde espiritismo, evangélica, católica, tudo tentando achar uma explicação, né? Total, né? Depois a gente vai para áreas. Então, por exemplo, fui psicologia. Sim. E aí dentro da psicologia, várias áreas. Então, um diz que tens que ir pro passado. O outro fala que tens que olhar para frente. Né? E eu só quero saber o que eu tenho. Entende? Tá, gente, tu me manda pra lá, outro pra cá, eu vou pra onde? Entende? E ainda quem tá mandando pra cada lado briga ainda. Então, assim, né? Só que aí acontece assim, tu não consegue ter uma vida que eu chamo de funcional. Porque às vezes eu preciso entender assim, o que eu tô passando é uma disfunção realmente? O que caracteriza uma disfunção, né? Aí tive filhos, né? Normal, né? Nenhum relacionamento meu durava, né? Hoje estou 11 anos casado, né? Mas só depois da cura, né? Antes não. Não tem como. E emprego, eu acredito que quando eu fui trabalhar para os outros, né? Emprego, eu não sei se tem alguma empresa que eu trabalhei que não tiveram que me levar para casa por passar mal lá dentro. Olha só. Desde novo. Então ali começa, né? Preguiçoso, né? Não quer nada com nada, ainda mais antigamente homem. A maior frase era, não quer nada com nada. Nada com nada, frescura, né? Então, lidar com tudo isso, né? Fora a autocrítica e a culpa. O julgamento. Tu és um incompetente, aí tu pensa... Deve ser, né? Realmente, porque, né? Nada dava certo. Então, eu não consegui... Eu não tirava menos de 9 na escola. Mas eu não conseguia ficar na sala. Olha. Então, há todo... E aí, o julgamento é o preguiçoso, não quer nada com nada. É isso. Dentro, tu tá desmaiando, tu pensa que tu vai morrer, dentro. Fora, tá apanhando. Então, trabalho, empresa, relacionamento, né? Porque como mexe em todo o teu sistema, né? Aí tem um pessoal que fala que é só a mente. E não é. Corpo e mente trabalham junto. Corpo, né? mente e espírito, né? Então, hoje, como profissional, eu garanto que a cura de uma ansiedade e depressão, que eu tive uma severa, ela já começa no intestino. Nem é psicológico o início disso. Entende? Mas não se tinha essas informações antigamente. Em todo relacionamento, oscilações de humor, medo de lidar com situações que exigem responsabilidade, né? Porque tu já vem com uma bagagem de inútil, né? Então, aí
pega uma, né? Baixa libido, baixa apetite, a impaciência, a intolerância, baixa responsabilidades. Tudo que tiver a ver com ansiedade tem a ver com o teu sistema de luta ou fuga. Luta ou fuga. Luta ou fuga? Ou fuga. É como se tu vê um... Ou tu luta ou tu foge. É isso, o teu cérebro tem isso. Sim. Todo cérebro. Que é o modo de defesa. Aham. E tem só que é luta, fuga e congelamento. Oxi. Então vamos supor que entrou um leão aqui. Aí nós temos algumas opções. Vamos congelar, trava, nem corre, nem... Sabe um cachorro acuado? Aham. Ele tá com medo, não tá? Mas se não tiver saída mesmo, ele avança. E o medo é assim, ou eu fujo ou eu bato, né? E cada um vai pender, até pelo perfil de cada um, e pelo que você viu dos seus pais também, você vai pender a reagir. E aí você começa a aprender, por isso que é prisão. Você começa a aprender a conviver com esse inferno. Olha, eu descobri que se eu tô ruim e alguém vem fazer um bullying comigo e eu meto a boca, eles param. Então eu trabalho o meu sistema para bater. Eu sei que se eu passo mal, você me ajuda. Então eu passo mal de verdade, porque assim você me ajuda. E eu crio um padrão cíclico. Então às vezes quando a criança fala assim, ó, tô com dor de barriga para ir para a escola, ela está sentindo mesmo. Deu a hora, passou a hora, ela já passa dor de barriga. Né? Mas aí pode desligar o luta e fuga. Se não regular esse sistema dentro, não vai sair. Ele é automático. Nós trabalhamos por padrão. Dentro da programação neurolinguística, por exemplo, a gente tem um padrão de funcionamento. A maior dificuldade para alguém sair de uma depressão ou da TAG, por exemplo, primeiro, quem lutou tanto com isso que já se sentenciou. É isso pro resto da vida. Então tem pessoas que chegam a mim... Usa como muleta muitas vezes, né? Muito. E não tem intenção, tá? Aprendeu a sobreviver assim, né? E assim, se eu me sentencio... Então se chegar alguém pra mim, às vezes chega alguém pra mim, Elias, eu sei que não tem cura. Ela mesma acha que não tem cura. Automaticamente, nosso cérebro trabalha por comando. Então tá dada a ordem. Não tem. Se eu não trabalhar, por exemplo, corpo, mente, minha fisiologia, se eu não começar a entender essas coisas, eu vou ficar nessa prisão. Então chegou um ponto onde, por exemplo, eu estava muito digno, não é essa questão. Mas eu tinha família, tudo isso, né? Perdi minha mãe por um câncer, onde piorou a minha depressão severa. Sim. O meu filho mais velho que morava comigo não dei conta, aí mais culpa. Cada vez que eu pegava os meninos pro final de semana, ou sábado, eu tomava remédio escondido, porque ele me dava o pânico, porque eu tava com crises de pânico sucessivas, né? Fui muito bem sucedido numa empreiteira em Balneário minha, né? Pra lá. Depois deu de novo, porque eu não entendia ainda algumas coisas, né? Aonde eu fui num reciclado. Catar, separar... muito digno, realmente, né? Sim. Não é essa questão. Mas, assim, 40 graus num lugar fechadíssimo. Assim, para no final do dia ir para casa com R$50, tira o passe. E lá dentro, não sei se dava 30 minutos entre uma crise de pânico e outra. Nossa. E eu tinha que ir para casa porque tinha criança. Né? Uma vez o meu filho de 12 agora chegou para mim e falou assim, pai, será que um dia a gente vai conseguir comprar um leitinho? Eu estava pra ti. Aí eles dormem. Nesses exames também que eu fiz, para dormir tu tem a melatonina, né? O meu cérebro produz ela, mas não processa ela. Então o meu cérebro não desliga por si só. Entendi. Ele não... O corpo exausto, o olho ardendo, o corpo Mas já... a mente não desliga, porque ele não faz... Vamos em termos simples, ele não processa. Não desliga, não né? Não desliga, só por exaustão. O que acontece?
muitos anos de madrugada. Meu Deus, o meu às vezes o disjuntor cai assim. Puf. Isso. O meu não tem disjuntor. O meu tem uma coisa, eu acho. A mais, né? Tem mais ali. E aí qual é o problema? Como que um ser humano que não dorme vive? Não descansa, Não né? vive. Porque assim, tu capinar um lote, né? Assim, tu fazer um trabalho manual o dia inteiro não te cansa tanto quanto tu usar a tua cabeça o dia inteiro. Eu falo pra todo mundo, gente, tu trabalhar hoje a cabeça é cansativo mais do que tu capinar um lote. Isso já é cientificamente comprovado. Na empreiteira, por exemplo, que eu ajudava na bitoneira, Sim. bater massa, né? Começou pequenininho, né? Não cansava tanto. Mas mesmo assim, cansado ali fisicamente, o meu não desligava. E daí o que tu fez? Aí eu tive que aprender como é que essa máquina aqui funciona. Porque quando eu não sabia como resolver, nem médico, nem nada, sim. né? Várias religiões, nada me ajudava. Terapias, né? Hoje tu fala em terapia, em sua maioria, nós estamos basicamente falando em relaxamento. Sim, porque a Maria fala reprocessamento, Calma, volta respira, passado, né? outro da mãe. É isso, entende? Tu faz aprender a se acalmar, basicamente. Sim. Ou em sua maioria. É uma parte, né? Só que daí é o seguinte, tem problemas, aí eles chamam, meus alunos chamam de terapia de guerrilha. Porque nós não somos a pessoa que nós vamos lá abraçar a árvore, nós vamos abraçar a árvore depois. Sim. Técnicas de relaxamento, de se acalmar, quem tem ansiedade já sabe. Só que eu tenho que cuidar para escolher a minha linha de terapia que me faz bem também. Não, mas eu me sinto bem naquele tipo lá. Então é lá. Porque tem um problema. Tem que se identificar também, né? Tem que se identificar. Mas tem uma questão também. Tem algumas situações na sua vida que você precisa de força. Se eu aprender só a me acalmar, eu vou ficar na fuga. Deu um estresse, tive uma crise, ou não sei resolver, meu casamento tá abalado, a empresa tá quebrando, vou pra terapia. Só que aí talvez você esteja indo para dar uma relaxada, não para resolver um problema. Então, um tag principalmente, se tu não tiver mudar uma postura para um comportamento de confronto positivo, que a gente chama, você não vai sair. Você vai aprender ali, por isso prisão. Isso é tão importante a gente pensar positivo, né? Muito. Postura e pensamento positivo. Postura e pensamento positivo. Aliás, a fisiologia resolve ansiedade. Impossível você sorrir e ficar com raiva. Teu cérebro não vai conseguir. Não há congruência. Sim. Não há congruência. Exatamente. Ou se alguém tá muito baixinho, né? Ele não vai dizer assim, olha, eu vou conquistar o mundo. Você não vai. Entende? Só que se eu fizer de forma intencional, o meu corpo responde. Corpo e mente é junto. A diferença é quem tá no comando. Se é eu que comando de forma intencional, ou solto ele. A Bíblia já fala assim, ó, o coração pende para a esquerda, né? Ele aqui vai pro negativo. É o carro que não fez o balanceamento, ele puxa para cá. Por isso que botar na ordem é desconfortável. Se eu não tenho uma postura de confronto positivo, que a gente chama, tu deixa no aleatório. Porque tá horrível onde tu tá, mas tu sabe viver ali. O casamento tá um inferno. Mas tu sabe, né? Viver ali. Aí deixa ele falando sozinho, depois eu volto pra cá. Eu sei lidar naquele... Eu sei viver ali. Todo mês tá pra cortar a luz. Essa vida é um inferno. Mas tu sabe lidar. Atrasa uma. Tu sabe lidar. Vim com uma postura... Mas que vida é essa? Que vida é essa? Exatamente. Essa é a pergunta. E se... Que vida é essa? E se tu parar pra pensar... Lembra da sentença? Não menosprezando a realidade que muita gente passa, né? Sim. Mas assim... E sabe por que a maioria... Quando tu vai ficar empurrando com a barriga? Vamos dar um... Sabe qual é o problema giro? que eu mais encontrei? Que vamos supor, tu tem um perfil executor, é mais fácil tu agir. Né? Teu nível de conscienciosidade é maior. Se tu der uma tarefa, tu vai fazer. Sim. O meu nível de conscienciosidade é baixo. Eu tenho que fazer força para fazer. Só que o cérebro é adaptável. Então, eu treinei o meu automático para fazer. Entendi. Só que, qual é a maior dificuldade que as pessoas escolhem ficar na prisão?
Porque talvez para sair, talvez não, com certeza, você vai ter que tomar decisões. E talvez decisões Não são tão exijam você se agradáveis. afastar de pessoas. Exija você mudar comportamentos. Então, quando eu falo, né, eu tenho um desafio corpo e mente justamente para isso. Lá é proibido tomar Coca-Cola, né? Se eu dependesse da Coca de mim, tava falida. Mas sabe qual é o problema? O pico de glicose de uma Coca-Cola, Elisa, estou com ansiedade. Agarrado no 2 litros de Coca, é óbvio que tu vai estar com ansiedade. A pessoa não toma água, por exemplo, tá? Isso falando parte do corpo. Sim. A pessoa não toma água, por exemplo. Quer dizer que a água vai tirar a ansiedade? Não. Mas enfrentar uma ansiedade hidratado é muito mais fácil. Pois eu falo, gente, ó, beba água. Beba água, é beba muito água. mais fácil. Sempre trago água aí pros convidados. O segundo cérebro é o intestino. E quando eu aprendi... Tem que funcionar? Tem que funcionar. Quando eu aprendi isso, automaticamente eu comecei a sentir bem-estar, energia e disposição. Porque o teu corpo, teu organismo tá trabalhando? E eu não sabia de onde era. Porque a psicologia Tá dizia bem. que era só isso aqui. Tava literalmente indo no banheiro, gente. Sim, tem que ir, com certeza. Só que é integrado, esse é o problema. Quando eu estava naquela situação, por exemplo, né? Perdi absolutamente tudo, né? Sim. Tudo, absolutamente tudo, né? Crise de 30 em 30 minutos. Sabia umas técnicas de respiração. Só que é o seguinte, enquanto tiver o problema acontecendo, enquanto tiver aquilo que te pega acontecendo, se tu ficar esquivando, ele vai sempre te pegar. Tu pode Como se fugir, tivesse- vá, com certeza, mas uma hora ele vai pegar. Não tem como, por isso tem coisas que tu vai ter que confrontar. Sim. Quando pessoas chegam, né, ou eu mesmo, né, e o que uma pessoa que tem ansiedade tem? Medo. E tem que fazer o quê? Enfrentar. Aí piora. É mais difícil. É mais difícil. Já vem toda uma bagagem de bullying, já vem toda uma bagagem de pressão, de falhas. O peso da culpa é surreal. Então, o principal, que aí eu comecei a estudar sobre isso, né? Meu Deus, a gente tem mais 5 minutos de programa. Tá, Olha então- só. É muita coisa? É muita coisa, é muita coisa. Então, assim, eu aprendi pra mim, eu não tinha assim, meu sonho é ajudar pessoas. Eu não tinha isso, não. Sim. Eu não conseguia nem viver. Na verdade, tu queria eu queria viver, eu tu queria sair viver disso. a tua vida. Claro, sair dessa prisão, queria tudo isso. Mas já dizem, né? Tu só consegue ajudar alguém quando tu se ajuda primeiro. Perfeito. Eu digo muito assim, não tem como o caído levantar o deitado. Eu vou salvar minha família. Tu tá de pé? Entende? Então, se não tiver esse alto, não vai sair. Mas se eu entender que não é uma sentença, e não é uma sentença mesmo, né? Eu tive TAG a ponto de convulsionar. Tá, daí tu tava ali, né? No reciclado. Isso. Realmente catando, um Sim. bom português, catando lixo. Total, O que tu fez pra sair? O que foi o teu estalo? Foi o leite? Foi o leite, e eu comecei toda noite, eu olhava, eu já tinha o peso do meu menino mais velho, eu não ter conseguido ficar com ele, né? Sim. Porque ele ficou com a mãe. Com a mãe, isso Pegava, assim, final de semana normal, né? Sim, tá presente. Aí aí eu casei com a minha eu chamo rainha, né? Aham. Eu olhava eles dormindo e não era justo. Eles passar por situações por minha. Aí na minha cabeça, na época, deficiência. Uhum. E na verdade não é. Não era justo. Aí tu foi em busca de algo. Na depressão severa, tu não quer viver, Sim. né? Então, antes de ter um porquê, tem um por quem. Porque eu posso não Motivo. querer por mim. Qual a tua motivação? Exatamente. Que não é a palavra motivação, é um motivo pra tu ter uma ação. ação. Essa é a palavra que define aqui o programa motivação. É um motivo pra tu ter uma ação. Por isso a palavra é motivo, ação. Eu tenho um módulo dentro do que eu faço chamado motivadores. Motivação. Aham. E nós vamos descobrir o teu, o meu. Sim. Porque eu também fui muito julgado assim, Elias, tens filhos. Por ter filho eu vou. Às vezes, por ter filho, piora. Sim. Eu já não tava dando conta, ainda tem filho. E daí o que tu fez ali? Aí eu comecei
pegar o que eu já tinha estudado, aprofundar muito e motivo, Nossa. ação. Oração, orar, mais ação. Oração. Sem ação, não vai ter. Não adianta vai sair. só orar, jejuar Não. e não tiver ação. Não tem como, tá? Não tem como. Tem como sair? Tem. Hoje tu tem fé em Deus? Sim. Forte. Tem. Não tenho religião, não. Tu é cristão, no caso. Sou cristão, muito forte, né? Aliás, muita coisa do que eu estudei já está na Bíblia. Já está lá. A gente só ou não veio conhecimento. E hoje tu pra nós. ajuda as pessoas a Hoje, enfrentarem aquilo que tu perfeito. passou, porque assim, tu tem experiência, Prática, né? prática. Isso. E tenho especialização em... É como se eu peguei várias áreas que eu estudei e criei um protocolo. Na verdade, tu teve o teu estágio Isso. contigo mesmo. Forte, exatamente. Por anos. Então, tudo ali eu passei ali. Tudo, né? Então, todas as fases, Sim. né? Hoje eu junto tudo o que funciona. Então, eu tenho alunos, eu fiquei 20 anos terapeuta. Então, não tá funcionando, né, amigo? Então, vem pra cá que vamos... Então, a gente pega corpo, mente... É que nem tu falou assim, a gente tem que criar uma intimidade, um vínculo, porque às vezes tu vai com um profissional e tu não sente aquela Isso. conexão, então troca. Muito, tá? Me perguntam, tem que trocar de terapeuta? Claro. Então, se tu vem comigo, tu não vai ficar um ano. Até nós resolver, depois tu anda sozinho. Se um terapeuta, se tu achar que eu que sou a solução, eu tô errado, não tô um profissional. Eu tenho que fazer tu entender, vencer, Que tu mesmo é a que solução. tu é a solução, Aham. né? Que Então, eu massa. criei um protocolo que vai usar tudo. Programação neurolinguística, inteligência emocional, alimentação comportamental, neurociência. Nós vamos juntar tudo isso aqui. Vamos atrás dos teus gatilhos, o que dispara o teu gatilho, o teu perfil de temperamento, comportamento, Sim. tudo isso. E acelera resultado. Olha, Elisa, o programa chegou ao final. Vou Claro. te convidar para uma próxima, Claro, para perfeito. contar um pouco mais, tá? Perfeito, Dar mais maravilha. detalhes dessas outras partes, que eu acho Maravilha. muito importante. As pessoas muito, tá? entenderem desses gatilhos, né? Muito. E para crianças, tá? Porque nossos filhos vão modelar nossos comportamentos, tá? Vou te convidar de novo pra gente falar de uma outra parte, então não esquece, já se inscreve no canal, ativa o sininho ali. Queres deixar uma mensagem pro pessoal de casa? Quero. A primeira, duas coisas. Não se sentencie. Se alguém te botou uma sentença, é mentira. E a mente mente. A mente. Não acredite na historinha. Comece a assumir o comando, domínio, diálogo interno. Bacana. Então tá aí, gente, mais uma motivação pra vocês. Motivo, ação, tá? Até a próxima. Beijo.